Só lembrando que é muito importante que vocês usem o microfone de vocês, né, para relatar qualquer tipo de dificuldade e pode fazer pergunta no momento que quiser. Conforme a gente já conversou, eu não consigo acompanhar o rosto de vocês. Então, esse exercício é um pouco complicado porque a gente não tem os mesmos recursos, vamos dizer assim, para conseguir interagir. Mas aí, pessoal, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre o cenário nacional quanto ao empreendedorismo e eu vou explicar como é que vai ser a avaliação de vocês nessa nossa N1. Preciso fazer algum tipo de avaliação, né? Vocês já conhecem a nossa sistemática do IFCE, que a gente tem a N1 e a N2. E aí, nessa nossa Desculpem, estão me ouvindo? Sim, tá ouvindo, tá bom agora. Agora sim. Beleza. Vamos lá. O que a gente tem de tarefa para a nossa N1? Lá em 4 de março, eu passei para vocês a atividade sobre o Ikigai. O prazo para entrega foi 11 de março. Professor, eu não fiz, posso fazer ainda? Conforme todas as nossas tarefas, vocês sabem que eu recebo sim após o prazo. Só não vale a mesma nota. E aí, nessa nossa N1, eu vou precisar ser um pouco mais rigoroso quanto a prazos, porque eu preciso fechar o sistema, senão ele vai ficar em aberto, né? E vai ficar. Vocês já reclamam porque eu não entreguei algumas notas. Apesar de já estar aqui tudo corrigido aqui na minha mesa, eu ainda não entreguei porque eu quero fechar a nota, o sistema quando eu tiver a nota de todo mundo, né? E aí, pessoal, vocês vão fazer 2 textos para essa nossa avaliação da N1. O primeiro foi o que eu passei ontem. Vocês vão fazer uma reflexão sobre a importância do empreendedor nesses dias de hoje. E aí eu sugiro que você não se baseie só em nossas aulas. Eu sugiro sim que você faça outras pesquisas e a gente tem muito material disponível na internet. O Sebrae é uma das principais fontes nesse assunto, em nível de Brasil. E nessa aula, que eu vou disponibilizar em slides para vocês, no final vocês vão ver as referências bibliográficas e vai ter uma série de indicações, inclusive do próprio Sebrae. Eu facilitei, coloquei no padrão ABNT de material da internet. E aí tem lá o link, você só vai precisar clicar no link que você já vai encontrar o material para fazer mais pesquisas. E aí, vocês vão fazer também outro texto, cada um desses textos é de pelo menos uma página, e aí vocês vão falar um pouco sobre o empreendedor nos dias atuais também, só que essa segunda tarefa, ela tem um foco um pouco maior em uma reflexão que que eu vou puxar com vocês hoje. Eu tenho certeza que vocês já ouviram uma série de críticas sobre o padrão quanto ao empreendedorismo nos dias de hoje, e a gente percebe que há uma certa rivalidade entre algumas pessoas que meio que romantizam o papel do empreendedor como o herói do século XXI, e outras já colocam o empreendedorismo como um dos males do capitalismo em uma perspectiva um pouco mais radical, vamos chamar assim. E aí eu não recomendo que vocês se filiem a nenhuma das duas correntes. Eu recomendo que vocês tenham o senso crítico de vocês, pesquisem sobre o assunto e bolem a opinião de vocês sobre ela. É basicamente isso que eu estou perguntando. Professor, você está me pedindo minha opinião, então você não pode dizer que nada é errado. Vocês sabem que eu não trabalho bem assim. Na verdade, você pode e vai sim dar a sua opinião nesse segundo trabalho. O ponto-chave é que essa opinião tem que ser fundamentada em pesquisas que vocês vão fazer e em nossas discussões realizadas dentro das nossas aulas. Ok? Mas eu vou falar mais sobre essa segunda tarefa. Sobre a primeira, vocês já viram? Tem alguma dúvida sobre ela ou posso continuar?
Tem alguém aí? Samuel, Oi. agora você está ouvindo minha voz, né? Tô sim, tô ouvindo. Eu sou totalmente de acordo com você. Se você está pedindo minha opinião, a minha opinião tem que contar. Não, você não entendeu o que eu disse. Eu quero sim saber sua opinião, mas sua opinião tem que ser fundamentada. Não é na base do eu acho. Não, eu sei, mas só que a gente bota nossa opinião e você sempre bota 1000 questionários a respeito. Claro. Se você pediu minha opinião, é claro que eu tenho que dar minha opinião. É o que eu acho, não é só porque vamos supor, diz uma coisa lá, mas na minha opinião, aquilo ali tem que ser outro. Aí eu dou a opinião, você vem com 1000 argumentos diferentes. Então não avala a opinião. Mas, Leiliane, olha só, a gente está no ambiente acadêmico. No ambiente acadêmico, a gente tem que conviver com o contraditório. Não necessariamente o fato de você ter aquela opinião sobre o assunto me obriga a concordar com ela. O questionamento que eu posso fazer é sobre de onde você fundamentou aquele ponto de vista. É mais nesse sentido. Todas as opiniões são importantes, todas as opiniões são válidas, mas a gente tem que ter uma linha de pensamento. A gente tá aqui construindo ciência. Eu não estou perguntando a vocês por que preto é bonito. Eu estou perguntando a vocês sobre o empreendedorismo e o impacto dele na nossa economia. Então, não é uma coisa que você pode falar só com base no eu acho isso ou eu acho aquilo. Tu compreende o que eu quero dizer? Não, mas, né? Fazer o quê? Deixa eu te dar uma sugestão, vamos lá. Eu vou falar muito sobre esse tema hoje. Eu vou apresentar uma série de informações e isso vai ajudar você a fundamentar esse texto, certo? Então, Ok. se ao término da nossa aula não ficar claro nada, se você não tiver nenhuma luz sobre como começar esse trabalho, aí a gente pode discutir mais. Pode ser assim? Tá certo. Aí eu queria te pedir outra coisa. Claro. Tem como tu ver aí desses trabalhos se eu tô faltando algum? Porque eu Na tô tentando verdade, entrar no meu que é acadêmico, mas não tô conseguindo. não, na verdade, eu não coloquei no que é acadêmico. O que é que acontece? Em empreendedorismo, a gente só fez um, que foi o do Ikigai. Eu posso checar sim se você fez. Eu só te peço para tu me lembrar isso lá no WhatsApp. Pode ser? Tá, ok. Tá, obrigada. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o cenário global para o empreendedor e o cenário nacional, e a gente encerra a nossa aula sobre uma reflexão sobre o que é ser um empresário. Mas aí vamos pensar um pouquinho sobre a nossa aula anterior. A gente conversou basicamente sobre a diferença entre ser empreendedor e ser administrador. Lembrando que nossa aula anterior foi por escrito, ela não foi síncrona. E aí, se vocês ainda não leram a apostila, ela tem 5 páginas. Tá bem curtinha e é bem fácil de vocês compreenderem o assunto. Se não tiver, vocês me dão feedback e me fazem perguntas. Pode ficar à vontade. Mas aí, lá eu coloquei uma reflexão sobre isso, na perspectiva de que ambos são muito importantes dentro do cenário empresarial. A gente não tem que colocar como rivais o empreendedor de um lado e o administrador do outro. É preciso compreender que não necessariamente todo empreendedor vai ter o perfil de administrador, assim como nem todo administrador vai ter o perfil empreendedor. Se você precisar fazer uma separação clara entre o que é um e o que é o outro, é só você idealizar o empreendedor como aquela representação máxima da instituição, é como se fosse o dono mesmo dela, e aquela pessoa que tem ideias inovadoras, aquela pessoa que empreende, trazendo coisas novas que vão fazer com que a instituição avance. O administrador tem um papel menos romântico, o administrador tem um papel mais racional e mais direcionado às funções da administração, que, conforme vocês já conhecem, são o planejar, organizar, dirigir e controlar. Professor, você está me dizendo que o empreendedor não se preocupa com as funções da administração? Não. Inclusive, como eu falei para vocês, o ideal é que o empreendedor também seja administrador.
Se você, como empreendedor, não tem esse perfil, o ideal é que você tenha alguém na tua instituição que consiga te ajudar nessa, vamos dizer assim, necessidade de gestão, necessidade de ter um cuidado mais racional e mais, vamos dizer assim, técnico com a tua instituição, e você tenha um administrador que te ajude. E aí a gente tem essas duas funções como cruciais. É possível que uma empresa só tenha empreendedor e não tenha administrador? É, assim como o contrário. Só que se você só tiver um ou só tiver o outro, você vai ter cedo ou tarde dificuldades para fazer com que a instituição avance ou para fazer com que ela continue as suas determinadas atividades. E aí a gente conversou, eu coloquei lá sobre a discussão de papéis e habilidades da administração. Essa discussão nós tivemos desde o primeiro semestre e nós conversamos sobre a perspectiva do Mitzenberg e do Keynes. E aí a gente falou sobre os papéis necessários, que é aquela questão, inclusive, em que se coloca o empreendedor como um dos papéis dentro dele. Vocês vão ver lá que são expectativas que se tem dos administradores e que elas, para que consigam ser cumpridas, é necessário que haja uma habilidade, ou seja, desenvoltura para conseguir realizar aquilo. E aí a gente conversou lá, eu escrevi sobre o nosso cenário econômico atual. Hoje, essa pesquisa foi realizada ontem, né? Mas esse nosso mês de agosto de 2020, a gente tem o seguinte panorama. Do ponto de vista nacional, nós temos medidas tomadas pelo governo que favorecem para o consumo. A gente tem uma expectativa governamental de que o consumo aumente. Por quê? Porque não só pela injeção de capital na economia, o auxílio emergencial, por exemplo, mas, além disso, temos um cenário de juros baixos. A nossa taxa Selic hoje, ela é uma das menores da nossa história. A última vez que ela esteve tão baixa, a vez que ela esteve mais baixa do que ela está hoje, foi em 1999, que ela esteve em 1,75. Então, a gente está vivendo um momento bem diferente na nossa economia. E aí, esses juros baixos estão acompanhados de uma inflação baixa. Nos últimos 12 meses, a gente teve um aumento generalizado dos preços de 2,31%, segundo o nosso IBGE. Professor, você está falando grego para mim. O que é que diabo que é taxa Selic? Tem lá na apostila, certo? Recomendo vocês darem uma leitura, mas tentando resumir esse conceito, a taxa Selic é a taxa mãe do nosso país. Ela é a taxa que, vamos dizer assim, a partir dela se calcula todas as outras que têm um impacto em nossas vidas. É ela, por exemplo, que diz quanto é que vai custar a transação financeira entre os bancos, porque eles sim pedem empréstimo entre eles. São operações de curtíssimo prazo, elas vão acontecendo e o custo dessas operações, vocês acham que cai em quem? Cai em nós, é claro. O banco não vai assumir esses custos operacionais. Então, em resumo, quanto mais baixa a taxa Selic, menos caro está o dinheiro. E, por consequência, o consumo fica mais intenso porque temos mais dinheiro circulando dentro da economia. A grosso modo, é isso. Ok? Tá claro? Tá escuro? E aí? Dúvidas sobre isso? Professor, o que diabo que é inflação, hein? Que eu vejo tanto o William Bonner falando. Inflação é o aumento generalizado dos preços. Imagine que aumenta o preço da farinha. Isso é inflação? Talvez não. Inflação ocorre quando há um aumento geral dos preços. Se só uma ou duas coisas aumentou de preço, não necessariamente a gente tem inflação. Professor, você está me dizendo que a inflação está baixa, mas eu só vejo o preço das coisas que eu gosto subindo. É muito importante que fique claro que esse índice é uma estimativa para a nossa economia. Veja, a gente tem, imagine que você, por exemplo, até coloquei um vídeo sobre isso, pessoal, do IBGE, muito bom.
Imagine que você gosta muito de consumir café. E aí você tem um vício muito grande por café e o café aumentou de preço. O café aumentou de preço nesse nosso exemplo que eu estou dando, certo? Graças a Deus não foi o caso, aleluia, irmão. Mas o café aumentando de preço significa, na sua expectativa econômica, no seu orçamento familiar, isso vai ter um impacto. Mas não são todas as famílias que consomem café. Então, essa expectativa e essa visão da inflação, ela varia muito de lar para lar. Cada um vai ter uma expectativa e uma impressão diferente dela. Mas, numa média geral, estamos vivenciando esse percentual de inflação nos últimos 12 meses. Posso avançar, pessoal? Por mim, pode. Então, daquele... Oi? Pode, Samuel. Pode avançar. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário mundial. Eu trouxe uma pesquisa aqui da Forbes. Eu atualizei essa pesquisa com base nas informações que eu consegui ontem, sobre as maiores empresas do mundo. E aí, de antemão, eu já vou dando o balanço geral de por que é importante a gente conhecer isso. Tem uma série de informações econômicas que são bem chatinhas e a gente, não gosto de matemática, esses números eu não entendo nada. Veja, o mundo roda hoje em cima desses números. A gente não pode se dar o luxo de não conhecê-los. Por mais que você alegue que não gosta de matemática, isso daqui não é matemática, isso daqui não são números aleatórios. São índices e são demonstrações de como a gente precisa compreender o mercado e seu funcionamento. Hoje, a maior empresa do mundo em valor de mercado é um banco, e é um banco chinês. A segunda maior também é um banco e também é chinês. A terceira maior também é um banco, só que esse é americano. E é interessante você pensar que se você juntar o patrimônio dessas três empresas, em termos de ativos e tudo que elas têm, você passa dos 10 trilhões. Pessoal, eu não sei nem escrever esse número. Eu não tenho nem noção de quantos zeros a gente vai botar nisso aqui. Isso daqui representa uma economia de alguns continentes. Só essas três empresas. E aí você percebe como o cenário mundial ele é, digamos, desigual, né? A quarta maior empresa do mundo é um conglomerado, ou seja, uma junção de várias empresas que são administradas por um determinado grupo. A quinta maior empresa do mundo hoje é uma empresa da Arábia Saudita. Olha que coisa interessante. Petróleo. Petróleo ainda dá muito dinheiro, sim. E aí a sexta maior empresa do mundo, de novo, é um banco. Então você percebe aí o quanto o capital financeiro tem um impacto na economia mundial. As maiores empresas do mundo são banco e ou estão nos Estados Unidos ou estão na China. E aí eu coloquei aqui em nível de curiosidade algumas empresas que a gente conhece. A nona empresa do mundo em valor patrimonial, segundo a Forbes, e aí eu vou já falar sobre outra pesquisa, é a Apple. E aí você tem esse valor patrimonial na casa dos, na verdade é 1,2 trilhões. A Toyota está em 11º e o Google em 13º. Em 15º você tem a Microsoft. E estes, segundo a Forbes, é o cenário das maiores empresas do mundo em valor de mercado. A marca mais valiosa. E veja que tem uma diferença entre o valor de uma marca e o lucro que ela eventualmente esteja gerando. Eu não estou falando das empresas que mais estão fazendo dinheiro, estou falando das marcas mais valiosas. Se vocês forem fazer uma pesquisa sobre esse assunto, vocês vão ter vários sites indicando informações e critérios para você separar uma empresa como a maior do mundo ou a segunda maior do mundo. Eu trouxe duas pesquisas com resultados diferentes, de propósito, para mostrar para vocês como, apesar de elas trazerem nomes diferentes, elas, de certa forma, têm uma certa harmonia entre os maiores jogadores nesse cenário global. E aqui,
você tem uma pesquisa de uma instituição chamada Brand Finance Global, são as 500 marcas mais valiosas do mundo, e aqui você já tem um primeiro lugar diferente, a Amazon em primeiro lugar. A Amazon, pessoal, ela trabalha no setor de varejo, certo? Na verdade, ela não faz só isso. A Amazon hoje ganha muito dinheiro com estrutura de internet. Hoje, quando você acessa um site, quando você liga o seu celular, quando você liga o seu computador, você está consumindo Amazon, Google ou Microsoft, ou Apple se você usar um iPhone. Então, assim, essas empresas estão no nosso dia a dia de uma maneira que a gente nem percebe. Quando você baixa um aplicativo na Play Store, por exemplo, você está consumindo a Google. A Google administra essas instituições. Ela cuida da parte de software dos nossos aplicativos mais utilizados. E eles são hospedados na Google, na plataforma que, vamos dizer assim, dá infraestrutura para o nosso dia a dia. Quando você usa o WhatsApp, por exemplo, você está consumindo o Facebook. Professor, mas eu nem gosto do Facebook. Eu uso só, hoje em dia, Instagram. É Facebook sim, pessoal. Facebook, se alguns de vocês não conhecem essa informação, mas o Facebook hoje compreende o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, como vocês já conhecem. É tudo do mesmo grupo. Se vocês prestarem atenção, quando você abre o Instagram de vocês, vai ter lá uma telinha bem rápida, made from Facebook. A mesma coisa com o WhatsApp. Ou seja, essas empresas estão do nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe. E aí, nessa pesquisa da Brand Finance, a gente tem a Amazon, Google e Apple como as 3 maiores. A Microsoft em quarto. A Microsoft sempre está nesse páreo, né? E aí a Samsung lá na Coreia do Sul. E aí o 6º lugar aqui é aquele banco chinês que, segundo a pesquisa da Forbes, estava em primeiro. Professor, quer dizer que uma informação contradiz a outra? Essas duas pesquisas usam critérios diferentes. E essa segunda pesquisa que eu já estou mostrando a vocês tem uma relação maior com o potencial de crescimento e as perspectivas quanto às megas tendências globais. A gente tem uma economia cada vez mais informatizada, a gente tem uma tendência nesse cenário mundial de crescimento cada vez maior da tecnologia. Inclusive, esses bancos usam sim a tecnologia, mas o potencial de crescimento dessas outras empresas, ainda que banco continue sendo um negócio gigantesco, segundo essa pesquisa, teria um potencial, talvez, de superar estes bancos num prognóstico futuro. E aí vocês vão ver o quê? Estados Unidos, Coreia do Sul, China, Estados Unidos. Ou seja, as maiores empresas do mundo passam pelos Estados Unidos e pela China, que não sei se vocês estão acompanhando nos jornais, mas tem acontecido uma guerra comercial muito intensa sobre isso. Isso está nos afetando já, e vai nos afetar ainda mais se você pensar no 5G que está chegando em nosso país. E já tem várias discussões sobre o impacto disso no nosso dia a dia. O 5G, inclusive, eu recomendo vocês pesquisarem um pouco sobre isso. Ele tem um avanço em comparação com o 4G, de uma velocidade de 100 vezes a mais. É muito doido você pensar no quanto isso vai impactar na nossa maneira de consumir produtos. E aí, além disso, ele possibilita que a gente consiga conectar melhor os nossos aparelhos, a famosa internet das coisas. Já falei sobre ela para vocês. Ela é um futuro que cada vez mais se transforma em presente e nós vamos conseguir integrar todos os nossos aparelhos eletrônicos a partir de comandos e a partir de comunicações de internet. A tua janela, por exemplo, ela vai estar conectada ao teu despertador e você vai conseguir programar para, a partir do teu celular, ele te acordar às 6 horas da manhã, abrir tua janela e já mandar um comando para a tua torradeira começar a fazer o teu café da manhã. Perceba, isso parece doido, parece que isso nunca vai acontecer,
mas é o que o 5G vai permitir, já que hoje, além de limitações tecnológicas, até a gente tem limitações de infraestrutura de internet que o 5G vai superar. Pessoal, eu sei que eu vomitei uma ruma de informações, eu sei disso, mas eu estou só apresentando o cenário global. Vocês têm alguma consideração, alguma dúvida sobre isso? Alguma observação aí sobre tudo que a gente está conversando? Alguém com medo do 5G aí? Alguém leu sobre isso? Ouviu falar sobre isso? Presidente. Oi? Como é? Eu não sei quem estava falando. Era eu, não, já estou imaginando 5G fazendo meu café e levando para minha cama. Vai ser incrível, né? Em compensação, a exigência também por velocidade. Se o mundo já está doido e veloz agora, você imagina quando a gente tiver esses recursos, né? E aí, pessoal, isso aqui é a mesma pesquisa anterior do Bright Finance. Você vê aqui só a logomarca das empresas. Para quem, por algum acaso, não conhece elas pelo nome, está aqui o logotipo para que fique mais fácil vocês entenderem do que eu estou falando. A Huawei há uma guerra comercial bem interessante entre ela e o governo americano. Ela foi banida dos Estados Unidos. Há um receio da economia americana pelo quanto que os chineses estão encostando neles nesse cenário de competição global. Mas aí, gente, como eu estava falando para vocês sobre esses critérios dessa pesquisa, você vê que o ramo tecnológico, segundo esse órgão, ele tem mais potencial ainda do que o ramo bancário. E aí você tem aqui a questão de varejo, a questão de telecomunicação, automóveis, mídias de comunicação, óleo e gás, né? A ideia de petróleo aqui, modelos energéticos, seguros também, que é um dos maiores ramos, é um dos ramos mais lucrativos no mundo quando a gente vai discutir sobre as marcas mais valiosas desse nosso cenário global. Uma observação, e aqui a gente entrando um pouco mais na nossa paróquia, porque, assim, é muito importante que vocês compreendam que esse cenário macroeconômico é crucial que a gente compreenda o que está acontecendo lá fora, para a gente saber como isso vai impactar no nosso dia a dia. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China tem a ver, sim, conosco. A gente tem vivenciado um período de rivalidade muito grande e a gente deveria, sim, acompanhar isso de perto e, de certa forma, ter até um certo receio com o que vai acontecer, né? Existe um cenário competitivo em que as empresas não querem abrir mão de sua hegemonia, elas impactam em nossa vida e elas, se você for pensar bem, elas impactam muito mais no nosso dia a dia do que o que a gente pensa. Se você for pensar no cenário de Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a polícia do Hitler, ela tinha muito menos informações sobre os seus prisioneiros políticos do que a gente fornece diariamente no WhatsApp hoje, conversando e passando nossas informações para o Zuckerberg. Professor, mas o WhatsApp é criptografado. Ele não sabe o conteúdo da minha conversa. Ele sabe com quem você conversa. Ele sabe com a quantidade de informações que você troca com essa pessoa pelo volume de dados que é circulado. Ele sabe todos esses pontos. Ou seja, ele não precisa saber o conteúdo propriamente. Ele já sabe muito e você fornece isso gratuitamente. Quando você faz uma pesquisa no Google sobre o hotel que você quer passar as férias no final do ano, quando essa doidice toda acabar, você está fornecendo gratuitamente uma informação de um possível itinerário. Ou seja, gratuitamente nós fornecemos informações a essas grandes empresas. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Nesse cenário de competição global da pesquisa que eu acabei de citar, a gente tem 4 brasileiras, 4 que são citadas entre as 500 maiores empresas do mundo. É engraçado que o que elas têm em comum? Todas são banco. Itaú, que é o maior banco da América Latina, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Interessante, né? Como no Brasil o banco dá dinheiro.
Se você for fazer um cenário, uma prospecção de investimentos, quero colocar dinheiro na Bolsa de Valores. Inclusive, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas não é impossível nem tão caro quanto a gente pensa fazer isso, não. Hoje em dia, por a cotação do Itaúsa hoje, acho que foi R$ 9,76, por R$ 9,76, você soma a taxa de corretagem, claro, vamos dizer por R$ 15, você consegue virar sócio do Itaú. E sócio de Itaú tem a ver com receber uma parte dos rendimentos dele. A gente, hoje, antes a gente cresceu na lógica que Bolsa de Valores era coisa de rico. Na verdade, Bolsa de Valores é muito mais acessível do que parece. Hoje, no Brasil, a gente tem a perspectiva de que poupança é o investimento mais seguro do mundo, e, de fato, ele é, sim, seguro, pelo menos até R$250 mil, mas ele passa longe de ser um rendimento rentável. Se você fizer só um nível de observação aqui sobre isso, se você colocar R$10 mil, né? Todo mundo tem R$10 mil para botar na poupança. Se você colocar R$10 mil lá, em um ano, você sabe quanto é que você vai ter de rendimento? R$170. Ou seja, não rende quase nada. A poupança rende 1,7 ao ano. Existe uma série de outras opções muito mais rentáveis e você não precisa ter R$10 mil. A partir de R$30, você pode investir no Tesouro Direto, que é um momento em que você empresta dinheiro ao governo. Mas isso aí, pessoal, são observações que a gente faz. Eu posso, se interessar a vocês em outro momento, conversar só sobre essa discussão de investimento. Mas o que eu queria apresentar nessa nossa reflexão de idealização de cenários, e isso tem tudo a ver com o plano de negócios que a gente vai fazer, tem tudo a ver com compreender esse cenário macro e microeconômico, é que vocês compreendam que no Brasil os bancos são quem lucra absurdamente. Então a gente precisa sim ter um certo cuidado com eles. E aí, ainda nessa discussão de Bolsa de Valores e empresas nacionais, eu fiz uma pesquisa no B3, e também no Infomoney, né, que é outro site que discute esses assuntos, sobre as empresas que tiveram maior lucro, as empresas de capital aberto no Brasil. A empresa que mais lucrou ano passado foi a Petrobras. E um destaque interessante é que ela teve um lucro de mais de 50% em cima do que ela tinha lucrado no ano anterior. É absurdo, pessoal, uma empresa que consegue aumentar o seu lucro em mais de 50%. Isso de um ano para o outro. Petrobras conseguiu esse desempenho. Em 2018, eu fiz essa mesma pesquisa e no ano anterior ela também tinha lucrado bastante. Ela também tinha sido campeã de lucros, né? E aí você comparando 2018 e 2019, você percebe que não houve muita alteração nas empresas que mais lucraram. A posição de cada uma delas basicamente não se alterou, com exceção da Eletrobras, que caiu um pouco os seus lucros, e da JBS, que teve um desempenho absurdo de um ano para o outro, né? Você não tem tantas novidades assim no cenário econômico de 2018 e 2019. O que a gente percebe, fazendo uma avaliação simples? Banco dá muito dinheiro, a empresa de seguros, né, está aqui na parada, as pessoas ainda consomem bastante, a JBS está aqui, as empresas de telecomunicações continuam lucrando bastante, e a gente tem esse cenário em nível das empresas brasileiras que mais lucraram. Essa daqui são as que mais tiveram prejuízo. Essa informação solta não diz muita coisa, mas é importante que vocês conheçam mesmo assim. A Oi, ela, que já foi uma das maiores empresas de telecomunicações do país, ela está em recuperação judicial e ela está num cenário muito, muito, muito difícil. Ela pode se recuperar sim, mas a coisa não está boa para ela, não. Uma coisa interessante disso aqui, pessoal, por isso que eu disse que essas informações sozinhas não dizem muita coisa, é que a antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale, ela foi a segunda empresa que mais teve prejuízo, né, no ano de 2019.
E vocês, eu não sei se lembram, mas 2019 foi o ano que teve a tragédia de Brumadinho. Isso causou muito prejuízo para a empresa. Mesmo assim, eu fiz uma pesquisa ontem no site do B3, que é a Bolsa de Valores, a Vale ainda é a empresa com maior valor de mercado do Brasil. Professor, aí você está botando a roma de número, parece Ciro Gomes falando, número, não estou entendendo nada. Você disse que a Petrobras é a que mais lucrou, e aí a Vale é a que tem mais valor de mercado? Sim, foi isso mesmo que eu disse. Uma coisa é a empresa ter lucrado muito naquele ano, outra é a empresa ter um valor de mercado tão alto. E o valor de mercado tem a ver com a força de sua marca, tem a ver com o patrimônio dos seus ativos. Eu estou falando de você vender um determinado produto até o prédio físico em que tem as instalações da empresa. Isso tem a ver com valor de mercado. E aí, gente, essas são as empresas que mais tiveram prejuízo no ano passado. E aqui, continuando essa nossa pesquisa, aqui a gente tem os ramos de atuação no Brasil que mais lucraram no ano passado. E veja que essa pesquisa aqui está sem Petrobras, sem Vale do Rio, sem Vale, né, perdão, e sem Oi. Por que essas três foram retiradas? Porque elas têm valores muito altos e iriam meio que distorcer essas informações. Banco ganha disparado. Enquanto o segundo lugar são as empresas de energia elétrica, que tem na casa dos 32 bilhões, os bancos estão na casa dos 91 milhões. E uma coisa engraçada sobre o Brasil é que a gente tem poucos bancos, se você for comparar com outros países. Isso tem uma relação direta com uma série de decisões irresponsável de governos anteriores. De Fernando Henrique Cardoso até Bolsonaro, nesse quesito a coisa não mudou. A gente tem banco ganhando muito dinheiro e a gente se ferrando cada vez mais em cima de taxas de juros, cartão de crédito, empréstimos. E isso tem uma relação muito também com não termos uma educação financeira que, vamos dizer assim, possibilita que a gente saia um pouco disso. Tem alguém com áudio aberto? Quer fazer pergunta? Não, eu só queria dizer assim, que esse resultado aí está em 2019, né? Os bancos estão em 23 e a energia elétrica está em 32. Mas em 2020, com certeza, quem vai bater o recorde aí vai ser a energia elétrica, viu? Porque o tanto que ela está roubando, ela vai ganhar. Mayara, é muito interessante isso aí que você falou. Que as pessoas estão mais em casa, então estão gastando bem mais. Por exemplo, prefiro à noite para passar o ferro, porque é mais frio. Não gasta tanta energia. Eu ia falar exatamente isso, Lidiane. E uma coisa interessante quando a gente vai analisar essas informações de Bolsa de Valores é porque algumas pessoas acham que Bolsa de Valores é um cassino, em que você pode perder muito dinheiro de uma hora para outra. E, de fato, isso pode acontecer se você for irresponsável e afobado. Mas essas operações, esses números, têm uma coisa por trás deles. E o que é? É a operação. É essa coisa microeconômica do nosso consumo. Eu concordo plenamente com vocês duas que as empresas de energia elétrica vão ter um lucro operacional muito mais alto. Por quê? Porque aqui na ponta a gente está consumindo muito mais, que a gente está mais tempo em casa. Um exemplo prático, eu vou falar da minha vida aqui. A minha conta de luz aumentou R$100. Isso de março para cá. Por quê? Porque eu estou muito mais tempo em casa. E eu tenho certeza que a conta de luz de vocês aumentou muito também. E isso está acontecendo com o país todo, né? Pessoal, isso aqui... Samuel... Oi, pode falar. Samuel, você devia depois dar uma aula aí de como investir na Bolsa de Valor. Posso fazer isso sim. E acrescento para vocês que não precisa muito dinheiro, viu? Repito, eu falei muito de Petrobras. As ações da Petrobras, elas hoje estão custando R$22, se eu não me engano. E aí você tem com a taxa de corretagem, isso significa dizer que com R$25 mais ou menos, você consegue ser sócio da Petrobras. Olha aí que coisa chique. Né, não?
Eu tenho dinheiro na poupança, mas você falando isso aí a respeito da poupança, que se tiver 10 mil reais no ano dá 100, eu tô com uns 5 e pouco, mas se você tem noção de quanto entra que retorna para mim, é centavos. Eu fiquei abismada, dá vontade de ir lá e papocar o dinheiro todinho. E a poupança ainda tem outro problema. Ela tem a ideia de aniversário mensal. Ela só rende se você segurar aquele mês todinho. Não, eu sei isso aí, mas só que mesmo assim é uma coisinha de nada. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Se você juntar esses centavos no final do ano, vai dar 1,7. Isso é muito pouco. Existem outros investimentos que são igualmente seguros e eles rendem um pouquinho mais. Quer um exemplo? O Nubank. O Nubank você pode hoje, não estou fazendo propaganda no Nubank, mas eu estou falando, isso nem é dica de investimento, estou falando do que eu faço. Existe uma função lá no Nubank em que você pode guardar um valor lá e ele rende 100% do CDI. 100% do CDI, isso é outro assunto, eu posso conversar com detalhes sobre isso em outro momento, mas 100% do CDI rende um pouquinho mais de 2%. É pouca coisa? Mas é mais do que a poupança, é igualmente seguro e você tem o retorno imediato disso. Se eu precisar desse dinheiro, é só eu transferir do Nubank para a minha conta do Banco do Brasil e ir lá no Banco do Brasil tirar. E isso acontece, essas operações são rápidas porque são virtuais. Hoje, para você fazer uma transferência eletrônica direta, você não paga no Nubank e você consegue em meia hora mandar o dinheiro de um banco para o outro. Então, não faz sentido você manter dinheiro na poupança hoje. Mas a gente pode sim conversar sobre isso em outro momento. Sem problema. Tá certo. Eu vou fazer isso aí, vou botar na Nubank, eu também tenho conta Nubank. Pois é, rende mais e é seguro, viu? Se você tiver até 250 mil reais, você tem garantia do Banco Central de que mesmo que o Nubank quebre, o que é improvável, mas mesmo que ele quebre, o seu dinheiro fica garantido porque o Banco Central te paga o que o Nubank supostamente te gerou de prejuízo. Professor, eu vi uma notícia que o Nubank está dando prejuízo. É verdade? Vocês viram essa notícia, pessoal? Nubank. Eu não. Oi? Eu não vi não. Acho que Não, eu fiquei Nubank, Amazon, Uber são empresas que estão rodando no prejuízo. E eu não sei se vocês têm essa informação, mas isso às vezes assusta algumas pessoas que não compreendem a estratégia deles. Qual é a estratégia deles? Eles têm investido todo o seu lucro em conseguir ganhar mais mercado. A estratégia deles tem a ver com dominar o mercado, dominar todo o tabuleiro. Fazendo isso, aí sim eles vão começar a se preocupar mais em ter lucro. Então, esse prejuízo é totalmente calculado. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei o futuro, mas eu acho pouquíssimo provável que uma empresa como a Nubank quebre nesses nossos próximos anos. Mesmo que ela esteja, por enquanto, rodando no prejuízo, esse prejuízo é totalmente sustentável dentro da estratégia da empresa. E vamos dizer que aconteça uma louca aí e o Nubank realmente pare de dar certo, eu tenho certeza que um banco como Itaú, um banco como Bradesco, um banco como Santander, de cara vai se interessar em comprar essa empresa e, vamos dizer assim, quem é cliente deles não vai perder com isso. Então, eu recomendo sim o Nubank como uma proposta de vocês guardarem o dinheiro de vocês, como uma sugestão de você ter um resgate imediato e render um pouquinho mais do que a poupança. Não é muito mais coisa não, viu, pessoal? Mas vale um pouco mais a pena. Depende muito do perfil de investimento de vocês. Mas, gente, a gente acabou desvirtuando um pouquinho o assunto, porque esse tema é muito bom, às vezes eu me empolgo um pouquinho sobre ele. Mas deixa eu voltar aqui sobre as empresas brasileiras e o valor de mercado delas. Quer dizer, querem perguntar alguma coisa sobre isso ou eu posso voltar? Vou tomar isso como um pode voltar.
O valor de mercado das empresas, segundo uma pesquisa realizada no site da Bolsa, tá esses valores aqui, ó. Vale do Rio Doce, Petrobras, banco, banco, banco e banco. É absurdo quanto o banco ganha dinheiro no Brasil. É engraçado, existe um ditadozinho entre os investidores que diz que se você quer ganhar dinheiro no Brasil, coloque seu dinheiro num banco bem gerido. O segundo melhor tipo de investimento no Brasil é de um banco mal gerido, porque banco no Brasil ganha dinheiro de todo jeito. É triste e é absurdo, mas enfim, é o que acontece. Magazine Luiza, pessoal, a gente chegou a conversar sobre ela um dia desse no nosso grupo de WhatsApp. Ela teve um desempenho na bolsa absurdo nos últimos anos, crescendo mais de 80% no seu valor das ações. Para vocês terem noção, em junho, uma ação da Magazine Luiza estava custando R$60. Hoje, eu fui olhar antes da nossa aula, estava na casa dos R$89. Eu estou falando de junho para hoje. Professor, isso é sustentável? Não sei porque não tenho bola de cristal. Mas quando você vai analisar alguns números, alguns indicadores financeiros, a Magazine Luiza aparenta sim ser uma empresa estável. Vocês vão ver muito sobre esses indicadores e análise numérica sobre eles com a professora Kelly. Mas é interessante você pensar como esse conhecimento vai se somando, empreendedorismo, análise de custos, marketing, e é por isso que essa nossa aula de viagem macroeconômica, de compreensão do cenário, do que está acontecendo nas empresas lá fora e as empresas brasileiras é tão importante, porque isso pode despertar ideias em vocês sobre negócios possíveis. E aí vai da imaginação e criatividade de vocês. Inclusive, pessoal, no nosso Google Sala de Aula, eu coloquei lá na nossa aula, na nossa aba Bússola, um itemzinho sobre ideias quanto ao interior. Os nossos interiores têm um estudo sobre o Sebrae que tem umas informações bem interessantes. Está lá no Google Sala de Aula, inclusive eu mandei algumas imagens para vocês hoje. E aí, pessoal, numa perspectiva agora de a gente tentar afunilar mais as nossas micro e pequenas empresas. No Brasil, a gente tem um cenário interessante sobre isso, porque elas, nos últimos anos, se você pegar de 2006 até 2019, elas têm gerado mais empregos, mais vagas de empregos, do que as médias e grandes empresas. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ó, não sei se do celular ou do computador de vocês estão vendo bem, mas ele demonstra a curva de crescimento em vagas de empregos aqui de um lado e como caiu as vagas de empregos nas médias e grandes empresas. Por que isso, pessoal? Se você pensar as médias e grandes empresas hoje, elas atuam meio que na ótica dos transatlânticos. Elas são muito grandes, muito lentas, não conseguem entrar em todos os rios. Diferente das startups, que elas trabalham meio que como jet skis. Elas entram em qualquer cidade, entram em qualquer mercado, em qualquer região. Professor, e o que diabo que é uma startup? Eu escuto muito esse nome quando eu vou assistir palestra. Eu escuto muito esse nome quando a gente vai conversar sobre empreendedorismo. Startup é uma sacada genial quando a gente vai pensar sobre empreendedorismo. O startup é um grupo de pessoas que eles trabalham em cima de uma ideia inovadora para tentar criar um negócio diferente. Isso é uma startup. Professor, toda startup é empresa? Não necessariamente. A empresa é um segundo momento na maior parte das vezes. Nem toda startup vai ser legalizada já de cara. Ela pode primeiro fazer uma prototipagem, ou seja, ela vai testar se a ideia tem futuro e se ela vir que de alguma maneira pode dar certo, aí ela vira empresa e roda em outra perspectiva. Mas aí, pessoal, as micro e pequenas empresas no Brasil hoje, elas são quase 30% de nossa economia. Isso é muita coisa, pessoal. A gente está falando de um ramo que gerou 13,5 milhões de empregos de 2006 para 2019. E hoje a gente está rodando numa lógica muito de formalização, porque tem uma série de vantagens nisso. Hoje, mais da metade dos nossos negócios são formalizados.
Diferente, por exemplo, em 2007, em que apenas 11% dos nossos negócios no Brasil eram formais. Hoje, se você somar todas as empresas que o Brasil tem, eu estou falando de 18 milhões aproximadamente, cerca de 16 milhões são microempresas ou microempreendedores individuais. Ou seja, eu estou falando de muita gente. Eu estou falando de mais de 13,5 milhões de empregos só de 2006 para 2019. Professor, a gente vai ter um cenário um pouco diferente agora, né? Porque muitas empresas dessas quebraram. De fato, houve muitas quebras, mas também houve muitos novos negócios. As micro e pequenas empresas são apontadas em estudos globais sobre empreendedorismo como certas âncoras para segurar o país ante esse cenário de crise. Então, elas têm muito potencial, pessoal. Elas são muito importantes na nossa economia porque elas são bem mais rápidas. Por isso que eu fiz a comparação com vocês, que enquanto as grandes empresas são meio que transatlântico, a microempresa, ela roda numa ótica diferente. Ela é como se fosse um jet ski que entra em qualquer lugar, diferente de um transatlântico que precisa de uma certa ancoragem bem maior para que ele consiga rodar bem num determinado rio. Rio ou navio, seja lá o que for. E aí, pessoal, olha para essa imagem e me diz, qual é desses dois? Quem é o administrador e quem é o empreendedor? E aí? Estou aqui ainda. E aí, Maiara, Leliane? Peraí que eu tô aqui conversando com ele para ele voltar, para ele vir assistir a aula. Como é? Tô falando aqui com o Erivelto para ele vir assistir a aula. E aí, nessa imagem, quem é o administrador aí? Eu acho que é o que tá agachado lá, ajeitando, né? Não? E o empreendedor é o outro? Ah. O que vocês acham, pessoal? Opiniões? Ninguém com a câmera ligada. Eu acho que o administrador tá no caso aí dá para ser os dois, né? Mas eu fico com o primeiro administrador e o segundo, não, o primeiro é empreendedor e o segundo administrador. Necessariamente, um é administrador e o outro é empreendedor? Quem Porque falou parece isso? que os dois são Lidiane? administradores. Sim. Legal, Lidiane. Maiara também ensaiou essa mesma linha de resposta. Eu trouxe essa imagem de propósito para deixar claro para vocês e tentar passar um ponto final nesse assunto, dizendo o quê? Não dá para você saber a olho nu quem é o administrador e quem é o empreendedor, porque esse camarada aqui pode estar fazendo uma planilha agora, mas ele poderia, um pouco mais cedo, estar ajeitando livros, estar varrendo o chão da empresa dele, estar negociando com o fornecedor. Ambos têm funções parecidas e ambos não podem ser dispensados numa reflexão sobre o que é importante, o que é que não é dentro da empresa. Gente, desculpa, era uma ligação aqui. Voltei. Então, assim, a olho nu, você não consegue separar um do outro. Você tem uma, vamos dizer assim, análise mais focada no comportamento. E eu gosto muito de colocar empreendedor como aquele que resolve problemas, aquele que tem uma visão um pouco mais de longo prazo. E ele tem isso arraigado dentro de si, e ele tem uma certa paixão maior pelo que faz. O administrador, não é que ele não tem nenhum desses elementos, mas o administrador, por definição, é um pouco mais racional. Ele tem um papel mais interno para a empresa, enquanto o empreendedor faz essa ponte externa.
Professor, mas você colocou lá na nossa apostila sobre os papéis do administrador e você colocou um deles como papel de porta-voz, em que ele fala com a comunidade externa, por exemplo. Sim, de fato isso é apontado como um dos papéis do administrador. E é exatamente por isso que eu coloco eles como faces da mesma moeda. Eles são complementares. Eles não devem, em momento nenhum, serem rivalizados. Uma empresa que não tiver um administrador, ela não vai ter uma parte mais racionalizada sobre suas práticas, uma visão mais técnica sobre isso. Uma empresa que não tem um empreendedor, que ele, por definição, tem uma relação maior com visão de longo prazo, um olhar mais conceitual sobre o que é feito, ela dificilmente vai conseguir se expandir e sobreviver nesse cenário de competição. E aí é muito... eu coloquei essa imagem de propósito, porque são funções que se confundem e se complementam, porque se você for olhar a fundo, várias das coisas que eu coloquei como responsabilidade do empreendedor, o administrador também faz, e vice-versa. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ciente dessa mistura de papéis, a gente precisa tentar se espelhar um pouco nos dois. E no caso da gente não ter uma das duas coisas, buscar um sócio que consiga fazer isso. E aí, pessoal, por que... Oi, alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar? Não, né? Vamos lá. Em média, a gente tem aqui, nesse gráfico que eu trouxe para vocês, um estudo do Sebrae sobre os benefícios de ser empresário. E aí, em média, o empregador, ou seja, o empresário, tem uma renda até 3 vezes superior ao dos seus empregados. Isso se você fizer uma análise de 2001 até 2015, uma média geral entre os pesquisados, você vai ter essa diferença salarial aqui. E se você for pensar um pouquinho, é até óbvio. Mas se você analisar a fundo o que é que um faz, o que é que o outro faz, preciso muita coragem para empreender, muita coragem para ser empregador, para ser empresário no Brasil. E aí a gente tem aqui algumas das justificativas que eles dão para colocar à frente seus negócios. 31% deles acredita que fazem isso para manter a renda. 26% pela questão de independência financeira. E aí a gente tem 22% na busca por conciliar trabalho em família e 15% para se realizar como empreendedor. Eu não sei se vocês lembram da aula que a gente teve sobre isso, mas existem 2 tipos de empreendedores no Brasil. Na verdade, no mundo. Mas a gente, no Brasil, enxerga isso ainda com mais facilidade. Existem aqueles empreendedores por oportunidade, ou seja, ele vislumbra aquela opção, aquela possibilidade de mercado e entra com os 2 pés nela. Às vezes ele não entra nem com os 2 pés. Às vezes ele só coloca parte do tempo dele naquilo. E existe o empreendedor por necessidade. É aquela pessoa que perdeu o emprego, é aquela pessoa que foi demitida, é aquela pessoa que, se não fizer aquilo, não consegue se alimentar durante o dia. E aí a gente, nesses 2 perfis, percebe de cara que um vai se comportar de um jeito bem diferente do outro. Muitas vezes esse empreendedor por necessidade, isso não é nenhum demérito, certo, pessoal? É uma característica que acontece com esse empreendedor, ele vai com tanta sede ao pote que ele não toma determinados cuidados que são necessários. Ele começa o negócio dele sem fazer uma pesquisa de mercado, ele começa o negócio dele sem avaliar se vai ter o capital de giro necessário, ele começa o negócio dele sem tomar os cuidados administrativos que, se ele pensasse como administrador, precisaria amparar a sua empresa. E eu estou falando, por exemplo, de um plano de negócios, pessoal. O plano de negócios, ele é uma condição indispensável para você conseguir tramitar nesse cenário sem estar perdido. É interessante que vocês analisem o plano de negócios como se fosse um mapa para vocês conseguirem chegar no objetivo de vocês.
Se você vai montar uma casa, você precisa criar uma planta. Senão essa casa pode dar certo? Pode, mas a probabilidade dela ficar torta, a probabilidade dela ficar fora de esquadro, uma parede maior do que a outra, uma sala desproporcional à outra, a probabilidade disso acontecer é bem maior se você não fizer um planejamento administrativo anterior. E aí saca aí como é relevante você ter um administrador nessa visão empreendedora, ou seja, você não precisa, você não deve escolher ou ser empreendedor ou ser administrador. Vocês estão estudando no curso técnico em administração. O ideal é que vocês consigam idealizar as duas coisas. Na nossa primeira aula, lá em 2019, eu falei para vocês que a nossa meta máxima no curso não é que você termine empregado, é que você termine patrão. Com essa visão empreendedora, isso fica um pouco menos distante. E aí entra o quê? Feito todos esses preparos, resta você buscar condições operacionais e colocar aquilo ali adiante. Existem empresas anjo que vivem de financiar outras empresas. Existem opções de crédito. E como eu mostrei para vocês, nesse cenário de taxa Selic baixo, conseguir empréstimo está um pouco menos difícil. E ressalto que eu estou falando menos difícil. Não estou dizendo que os bancos estão distribuindo dinheiro, que se tem uma coisa que eles não fazem é isso. E nessa nossa aula mesmo eu mostrei a vocês que o banco não brinca não, né? E aí, pessoal, a gente tem aqui esse gráfico, eu vou explicar para vocês. Quando vocês forem estudar sobre essa aula, vocês vão conseguir ver isso com mais calma. Mas ele demonstra que o empreendedorismo no Brasil, de 2002 para 2019, tem crescido. Ele tem crescido no ponto de vista das empresas iniciais. Olha aqui, ó, 23% em 2019, quando lá em 2002 era 13,5%. Isso significa que as empresas novas estão crescendo. No entanto, os empreendedores estabelecidos, segundo essa pesquisa, são aqueles que têm mais de 3 anos e meio, estão caindo. Ou seja, infelizmente, muitas empresas no Brasil não estão durando. E aqui eu trago outra informação, também do Sebrae, que fala sobre a taxa de sobrevivência das empresas nos últimos 2 anos. Em nível de Brasil, em 2008, uma empresa que nascia em 2008, ela tinha mais ou menos 54,2% de chance de continuar viva 2 anos depois. Ou seja, quase metade das empresas lá em 2008 morria com menos de 2 anos de existência. Isso em nível de Brasil. No Ceará, esse percentual era de 48,2%, um pouco maior no Nordeste. E aí, quando a gente salta para 2012, que foi quando essa última informação que temos dessa pesquisa, esse número aumentou para 76,6%. Ou seja, no Brasil, uma empresa tem mais de 75% de chance de 2 anos depois do seu nascimento continuar viva. E aí a gente, no Ceará, esse percentual cai um pouquinho, 74,8%. Professor, você está dizendo que um pouquinho mais de 25% das empresas cearenses não duram 2 anos? Segundo essa pesquisa realizada pelo Sebrae, sim, a informação é essa. E aí vamos pensar um pouquinho sobre por que isso acontece. Eu coloquei no Google Sala de Aula para vocês esse recorte da pesquisa que coloca os motivos que contribuem para a empresa continuar viva. E aí a gente tem o quê? A situação dela, a situação do empreendedor antes dele abrir. A gente está falando, por exemplo, da situação financeira dele. A gente está falando, por exemplo, da qualificação dele, do quanto ele pode esperar para que sua empresa dê lucro ou não, da sua disponibilidade de capital financeiro, capital de giro. E aí a gente entra, por exemplo, como outro fator, o tipo de ocupação. Existem empresários que vivem exclusivamente daquele empreendimento, outros usam aquele empreendimento como hobby, outros usam aquele empreendimento como complemento de renda. Isso, claro, que é bem mais comum em empresários que atuam por oportunidade e não por necessidade. Experiência no ramo é um dos fatores cruciais também. A motivação para abrir o seu empreendimento, e aí entra dentro dos 2 tipos de empreendedores que eu falei para vocês.
O planejamento do negócio e a gestão do negócio, assuntos cruciais do plano de negócios. Ou seja, quanto mais se planeja sobre o empreendimento, mais chances ele tem de durar no longo prazo. Quanto mais você tiver feito um plano de negócios bem feito, bem elaborado, mais chances você tem de não entrar nessas estatísticas negativas e cair o número de empreendedores e morrer enquanto instituição com menos de 2 anos de existência. E aí a capacitação do dono da empresa entra como um dos principais fatores também. Recomendo demais que vocês leiam essa parte da pesquisa. São só 4 páginas e é uma leitura bem simples. O Sebrae, ele facilita muito isso, porque ele coloca o espaçamento longo, ele coloca... É bem interessante. Vocês vão ver lá no Google Sala de Aula. E aí, pessoal, a gente entra um pouco numa discussão sobre esse cenário de hoje, num debate entre o empreendedor e a precarização do trabalho. Eu comecei a nossa conversa hoje puxando essa pauta, porque a gente tem muitas críticas hoje em cima do microempreendedor individual. A gente tem uma série de situações difíceis em que hoje a nossa CLT ela praticamente foi rasgada no meio, com os cumprimentos do nosso Michel Temer e da cafajestada de deputados que concordaram com isso, mas o fato é que hoje as condições de trabalho quanto à consolidação das leis trabalhistas estão bem precárias, porque vários pontos foram alterados quanto aos direitos que o trabalhador tinha. E hoje a gente tem, por exemplo, uma série de entregadores por encomenda, em que ele, por exemplo, aluga uma bicicleta do Itaú, entrega pelo iFood ou pelo Uber Eats. E aí, no fim das contas, ele não é empregado de ninguém e não está protegido de nenhum tipo de situação inesperada e tem que se virar sozinho. Claro que isso quando ele não é MEI, porque a gente tem outra possibilidade, né? O microempreendedor individual, ele está, inclusive, assegurado pelo INSS. A gente vai falar muito sobre isso no terceiro semestre, lá em legislação aplicada a micro e pequenas empresas. Mas eu gostaria muito que vocês pesquisassem já sobre isso, numa perspectiva de compreender esse fenômeno. A gente tem, e sempre teve no interior, uma série de empregados que trabalham meio que na informalidade. É você que faz bico de garçom, porque você conhece o dono do restaurante, é você que trabalha só naquele período recebendo metade de um salário, é você que meio que trabalha na base do jeitinho. Isso sempre aconteceu no interior, só que agora é legalizada várias situações que, do ponto de vista anterior, seria impensável. E eu queria muito conhecer a opinião de vocês sobre isso. O que é que vocês acham que está acontecendo no Brasil nesse sentido? Alguém já leu sobre isso, viu matérias de jornais, tem alguma opinião um pouco mais para levantar aqui para o debate? Queria ouvir vocês. De certa forma, só faz prejudicar o trabalhador, porque em alguns aspectos, porque aqui, eu falo que no São João, né? Não só em São João, mas assim, eles têm a corte da palha, né? Palha de olho. Aí, a maioria desse pessoal que trabalha, né, que começa agora na época em agosto e vai até dezembro, pessoa já idoso, já perto de se aposentar. Aí, esse ano, com essa lei, é obrigatório assinar a carteira. Aí, quer dizer, você que falta 1 ano, 2 anos, você vai assinar a sua carteira para se prejudicar. Porque se eles não assinarem a carteira, não tem como eles venderem a cera, porque não está legalizado. Aí, lá onde compra as ceras, não recebe se não tiver legalizado. Quer dizer, o trabalhador, isso aí foi um grande prejuízo, porque era essa época de agosto para frente, é onde as pessoas ganham um meio de vida, né, de sobrevivência para a maioria das pessoas por aqui. Aí, com essa proposta de trabalho agora, só vem prejudicar, porque quem é que próximo ano, daqui 2 anos, vai se aposentar, vai querer assinar a carteira agora para perder seus direitos? Não vai. Aí, muitos pais de família estão parados nesse sentido. Tem a oportunidade desse emprego,
mas não vão querer assinar a sua carteira. Interessante isso aí que você falou, Mayara, porque a gente percebe que o Brasil é muito grande, né? A gente tem tantas situações diferentes e em algumas situações que houve essa reforma trabalhista, houve um certo até benefício para algumas categorias de trabalhadores, né? Eu sugiro que você poderia até falar sobre isso no seu trabalho. Você poderia citar esse caso e fundamentar com base nessas nossas discussões, né? Mas, gente, o cara que trabalha de entregador, esse caso aqui, vocês enxergam ele como um empreendedor? Eu sim, porque para ele efetuar a atividade dele, ele vai ter que driblar várias etapas. A minha sugestão vai... Sim, Oi, eu pode acho falar. que sim, porque ele viu um problema, que era a pessoa precisando de entrega, e ele veio com a solução que é entregar. De ele empreendedor por necessidade, né? Provavelmente ele fez isso por uma questão de limitações socioeconômicas e entrou nessa pegada, né? E aí vamos pensar mais sobre isso? Vamos pensar mais? O que é uma empresa? Empresa, do ponto de vista formal, é o quê? A gente viu lá no primeiro semestre o que é uma organização. Uma organização são pessoas que se reúnem em nome de um objetivo comum. Uma empresa tem uma certa, vamos dizer assim, tem uma coisa a mais, porque ela trabalha essencialmente com recursos de capital. E ela faz isso com uma finalidade econômica. Nem toda organização vai ter fins lucrativos, mas a empresa necessariamente tem fins lucrativos. E aí, a empresa, ela trabalha de acordo com o uso dos recursos que tem. E aí a gente pode usar o Código Civil para falar sobre o que é um empresário. É engraçado, pessoal, porque há uma série de discussões bem pesadas sobre esse tema que colocam uma crítica gigante à reflexão sobre o que é um empreendedor. O empreendedor, as pessoas acham que empresário é aquele que ganha muito dinheiro. O nosso Código Civil esclarece que empresário é quem tem uma atividade profissional econômica. E essa atividade profissional econômica envolve a produção ou circulação de bens ou serviços. Ou seja, quem vende, quem presta um serviço, quem troca coisas, veja, quem troca coisas é empresário. Quem troca coisas por dinheiro é empresário. Quem presta um serviço, e aí entra uma diferençazinha quando a gente tem profissões intelectuais, e aqui eu estou falando, por exemplo, do médico, do advogado, que aí do artista, o cara que faz artesanato, por exemplo, ele não é um empresário, mas o dono de um ateliê de artes comercializa artes, comercializa quadros. Ele é, sim, um empresário, tem uma certa particularidade aí. Mas para a gente simplificar mais essa discussão, porque isso a gente vai conversar de novo lá no terceiro semestre, mas eu quero que vocês entendam que a nossa lei brasileira diz que quem exerce uma atividade profissional econômica é um empresário, com pouquíssimas exceções, que aí já as exceções estão essas profissões de caráter intelectual. Professor, um médico pode ser um empresário? Pode, se ele for dono de um estabelecimento médico. E aí entra justamente essas particularidades. A gente não precisa entrar nesse ponto. Para facilitar, empresário é quem trabalha profissionalmente com atividade econômica de troca. Seja a prestação de um serviço por dinheiro, seja a venda de um produto por dinheiro. Isso é uma ação empresarial. Ok? E aí existem algumas pessoas que não podem ser empresários, eu não vou me aprofundar nesse ponto. Existem tipos de empresas que existem. A gente tem do microempreendedor individual até a sociedade anônima. A gente vai ver cada tipo de empresa no próximo semestre.
Mas o microempreendedor individual, pessoal, é uma categoria que eu recomendo muito que vocês já leiam sobre. Ele é uma tipologia de empresa, ele pode contratar até uma pessoa, ele pode ter um faturamento anual de até R$81 mil, existe um rol de possibilidades em que ele pode exercer, e ele paga mais ou menos uns R$60 de INSS, e ele fica resguardado quanto a seus direitos trabalhistas. E os direitos trabalhistas de hoje, né, que estão um pouco mais limitados, mas são alguma coisa. Esse microempreendedor individual, ele vai poder, por exemplo, se aposentar no longo prazo. Ele vai poder, por exemplo, pedir um auxílio saúde. Ele vai poder, por exemplo, se ela for gestante, pedir para se afastar com a licença maternidade. Isso pago pelo INSS. Ou seja, o microempreendedor individual é uma maneira dessas pessoas que trabalham com entrega, por exemplo, que eu citei naquele slide anterior, se formalizarem e receberem determinados benefícios e ficarem mais protegidos desse sistema capitalista tão predatório e que bate tanto no trabalhador. Então, hoje existe essa possibilidade. Os benefícios da Previdência Social estão acessíveis hoje para você que consegue disponibilizar R$60 mensais para requerer eles. Claro que não é qualquer um que pode pedir isso. Você tem, de fato, que exercer aquelas atividades profissionais e existe um cadastro que é bem simples, pessoal. Na internet você consegue se formalizar como microempreendedor individual. Lá no site, na aba de bússola, eu coloquei o link para vocês. Sugiro muito que deem uma olhadinha lá, tem muita coisa interessante. Você, como microempreendedor individual, pode concorrer em determinados processos públicos licitatórios. Você tem uma certa segurança patrimonial. E aí você fica tranquilo até quanto à fiscalização de determinados órgãos. Você que tem sua barraquinha de cachorro-quente, por exemplo, pode receber uma multa da prefeitura por não ter um alvará de funcionamento. Sendo microempreendedor individual, você vai ter determinadas, vamos dizer assim, vai ter meio caminho andado para pegar esse alvará. Ou seja, vai ficar mais fácil para você. E aí, é isso que eu recomendo que vocês pesquisem sobre esse assunto, inclusive para fazer o nosso trabalho, certo? Eu recomendo demais que vocês se aprofundem mais nisso e fiquem à vontade para me perguntar sobre esse tema, conforme queiram. E aí eu quero, basicamente, que vocês ilustrem em até uma página o que é que vocês pensam sobre todo esse debate. E aí, gente? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Sobre o MEI, a gente já tem uma noçãozinha, porque a gente, nesse semestre, estudou com o Kelly, né? Show! Exatamente. Tem muita vantagem de ser MEI, né? A merenda, né, Elis Gardeni? É verdade. Estamos acabando aqui para... A merenda hoje é delivery. Cada um faz a sua em casa. Oi, diga aí, Nalken. Queria tirar uma dúvida sobre o plano de negócio. Certo. Nalken, deixa eu encerrar aqui a gravação, porque senão vai ficar muito grande, certo? E aí você que não conseguiu estar aqui presente, vai ficar disponível para vocês. Você pode me perguntar pelo WhatsApp qualquer dúvida. Estou interrompendo a gravação.